E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma aula. A ideia do canal, como eu já falei diversas vezes, é fazer com que pequenas dúvidas e grandes questões, enfim, sejam elucidadas de forma clara, especialmente no mundo aí acadêmico EAD, mas também no uso e no manuseio das ferramentas digitais que eu mais domino, que são o pacote Office, ok? Então, eu me dei conta de duas situações que eu vejo que é o que eu mais tenho que auxiliar pessoas, colegas, amigos, parentes, enfim, que tem que formatar algum trabalho, alguma coisa, é o manuseio de imagens dentro de um programa Word. Ah, Celso, mas tudo bem, é só ir lá e colocar, copiar uma imagem e jogar lá dentro e está tudo certo. Ou ir lá na opção inserir imagem e está tudo certo. Bom, não é bem assim. Às vezes você tem que inserir uma imagem dentro de um texto, você tem que inserir uma imagem em determinado lugar. E é aí que o bicho pega, é aí que a pessoa se perde, porque muitas vezes a pessoa não se preocupa em desenvolver uma lógica para lidar com o Word, por exemplo, mas poderia ser com Excel ou com qualquer outro programa. Então vamos dar uma olhadinha nesse sentido, no trabalho com imagens. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você entender e ver as nuances que a gente pode trabalhar, ok? Então vou abrir meu Word, lembrando sempre que o meu Word é o 2016, mas isso se aplica ao Word pelo menos do 2007 para cá, é tudo muito parecido, ok? Então olha só, se você quer inserir uma imagem, você já deve desenvolver a lógica, né, que o Word ele funciona aqui com as faixas de opção, ou faixas de opções. Aqui nós temos a guia com a faixa de opção inserir. Então aqui tem a opção imagens. Tem pessoas que vão lá na imagem que querem inserir, por exemplo, vai lá no documento, clica lá, vou usar aqui a minha pasta de anúncio do meu teclado, cliquei aqui, dou um Ctrl C, volto aqui para minha imagem e dou um Ctrl V. Celso, como é que você voltou para essa imagem tão rapidamente assim? Eu vi que foi muito rápido, isso aqui não é edição de vídeo. Eu simplesmente usei os atalhos Alt mais a tecla Tab. O Alt Tab faz essa alternância rápida, ou ó, se você continuar pressionando, ele vai alternando entre as teclas, ok? Entre as telas, perdão. Olha só, inserir aqui uma imagem. Ah, Celso, está tudo certo com essa imagem. O que você tem para me dizer sobre ela? Bom, primeiro de tudo se você quisesse redimensionar essa imagem, basta clicar nos manipuladores, que você vai redimensionar ela. Se você pegar nesse manipulador, nos manipuladores que estão nas pontas, você acaba fazendo essa diminuição de forma escalada. Ou seja, diminui tanto na largura quanto na altura de forma proporcional, em escala. Agora, se você pegar nos intermediários, acontece a desproporção. Você perde a escala da imagem que você está trabalhando. Ok? Então essa é uma coisa que eu tenho para considerar aqui. Outro detalhe. Podemos girar aqui de alguma forma. Podemos pegar aqui no manipulador e fazer esse giro. Tá? Tudo certo. Ah, Celso, isso aqui é a coisa mais elementar, é o que todo mundo sabe fazer. Beleza? Vamos falar então de coisas que talvez você não tenha aprendido ou que talvez você não tenha tido tempo para pegar a lógica. Olha só, para quem começou a mexer no Word muito antigamente, lá no Word 2003, por exemplo, não tinha essas ferramentas que eu vou mostrar. Se eu não me engano, a partir de 2007 já desenvolveram uma série dessas ferramentas. Talvez não todas. Eu honestamente não fui atrás ler, mas eu sei que no 2010, 2013 e 2016 já tem a maioria dessas ferramentas que estão aqui. Em 2007 eu não lembro. Até porque já se vai 11 anos aí, ok? Então olha só, se eu estou com a imagem selecionada aqui, eu tenho, sempre quando eu seleciono um objeto, eu tenho geralmente aqui, ó, eu vou clicar fora, por exemplo. Olha só, não tem nada aqui, apenas a guia desenvolvedor que é para confecção de macros, que no teu não vai ter, a menos que você tenha assistido a aula que eu mostrei as macros. Se você tem dúvida, vai lá nos vídeos e assiste a aula que tem macros, que é bem interessante. Eu estou dando uma introdução sobre as macros. Mais para frente a gente trabalha um pouquinho mais disso. Mas então, quando você seleciona um objeto, uma imagem, qualquer coisa, um gifzinho, qualquer coisa, abre uma nova janela aqui, uma nova guia, uma nova faixa de opções.
E nela você tem, por exemplo, como escolher o tamanho dessa imagem. Olha só que interessante. Se eu clicar aqui, eu posso digitar em centímetros o tamanho dessa imagem. Mas uma das coisas que eu mais uso hoje, e que lá no 2013 eu precisava abrir o programa Paint para fazer, é cortar uma imagem. Eu já não preciso mais sair do Word para fazer um pequeno ajuste de corte nessa imagem. Então olha só. Imagina que eu quero pegar só essa parte aqui do meio para cá. Por algum motivo. Não sei explicar, mas por algum motivo eu quero pegar só daqui para cá. Então olha só. Eu vou clicar na opção cortar. E observem aqui que surgiram esses manipuladores, certo? Olha só. Vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. E vou trazer para cá no meio mais ou menos onde é que eu havia falado. Ah, Celso, o que aconteceu aí? Aconteceu exatamente isso que eu estou mostrando. E aí eu vou clicar novamente aqui. Olha só o que aconteceu. Eu cortei a imagem sem precisar sair do programa, sem precisar fazer adaptações e enjambres. Houve uma época que se você quisesse fazer isso lá no Word de 2013 ou até mesmo antes, você poderia vir aqui. Isso aqui é uma dica e uma forma arcaica de se resolver problemas, mas é aquilo, se você não tem cão, caça como gato, não é verdade? Olha só, se você pegar aqui e largar um objeto aqui, lá no Office 98, no 2003, por exemplo, no XP, nós tínhamos que fazer isso aqui. Nós vínhamos aqui, colocávamos um objeto, porque a folha é branca, correto? Então eu vim aqui, contorno da forma, eu removi o contorno, e no preenchimento da forma eu colocava branco, melhor dizendo, aqui eu já ia dizer assim. E olha só, é como se eu tivesse cortado essa imagem, tá? Mas isso é uma mandinga que a gente fazia porque não havia esses benefícios aqui, ok? Então agora você pode vir aqui na opção cortar e manipular ali o pedacinho que você quer. Por exemplo, quero pegar só o display ali, né, aquela parte laranja. Olha só. Peguei aqui, cliquei de novo, fiz um corte, ok? Então, essa é uma das dicas que eu tinha passar para você que geralmente o pessoal ignora, tá bom? Então, presta atenção nisso. Seleciona o objeto, vai lá na opção formatar e escolhe a opção recortar, se você precisar recortar seu objeto, pegar um pedacinho dele. Eu já fiz isso por diversos motivos. Eu estou dando Ctrl Z aqui no meu teclado para desfazer as alterações, ok? Se você não lembra muito de teclas de atalho, você pode dar o desfazer aqui em cima. E se você manter ali, você vai ver que tem a tecla de atalho correspondente, Ctrl mais a letra Z, ok? Então, essa é uma forma de lidar com a imagem. Outra coisa que o pessoal não costuma mexer na imagem, mas que você pode, por exemplo, personalizar uma imagem. Às vezes você pega uma imagem na internet e é aquela imagem batida que todo mundo já usou em vários documentos, uma apresentação de PowerPoint, algo do tipo, ou mesmo aqui no Word. Você quer colocar no seu documento, mas tu quer ter a certeza que ela está um pouquinho diferente do que os outros estão usando. Até por questões, às vezes, de direitos autorais ou qualquer coisa do tipo. Então você tem aqui a opção estilos de imagem, por exemplo. Você pode mudar a forma como ele se apresenta, a moldura. Olha só, uma moldura diferente, olha só que moldura esquisita até. Essa aqui. Vamos expandir aqui para você dar uma olhada. Essa aqui, enfim, você entendeu, né? Tem várias formas de você exibir essa imagem dentro de uma moldura. Essa é uma forma. Então eu vou escolher essa aqui só para uma questão prática e rápida aqui, só para você entender. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui na opção efeitos artísticos. Aqui é bem interessante. Olha só. Olha os efeitos que você pode colocar na imagem. Olha só aqui. Tela clara. Esponja de aquarela. Olha só como deu um efeito diferenciado. Extremidades brilhantes. Olha só. Suavização em tons de papel. Em tons de papel, melhor dizendo. Efeito em transparência. Então você viu, ó, aqui nós temos o desfoque. Então, pessoal, tem várias opções aqui que você pode dar uma carinha diferenciada. Por exemplo, olha só como ficou parecido com um desenho isso aqui. Então, eu poderia usar isso aqui para dar essa cara de desenho para minha imagem, tá bom? Então, beleza. Cliquei, está processando, acabou de acontecer, beleza? Então eu vou pegar aqui uma outra imagem para que tenha fundo, algo do tipo, para eu mostrar essa ferramenta diferenciada. Então, antes a gente pegou e deu Ctrl C, Ctrl V, agora nós vamos na opção inserir imagens. E agora eu vou vir aqui, canal, IMG, pegar essa aqui do Excel mesmo, tá? É o ícone do Excel. Mas para fins de exemplo vai servir, tá? Esse ícone aqui,
Vocês estão observando aqui que ele é verde, tá? Óbvio. E nós vamos usar a opção remover fundo aqui para você dar uma olhada como é que fica removendo o fundo. Olha só o que aconteceu. Ele mapeou o verde aqui, que é a cor que está no fundo da imagem mesmo. E se eu der o comando manter alterações aqui, vocês viram que eu dei uma pequena movimentada nesses manipuladores aqui e vou dar a opção manter alterações. É óbvio que ficou branco aqui, né, porque o fundo estava em branco. Então o que acontece? Ah, Celso, então tu apagou tudo? Não, eu vou botar aqui um fundo aqui. Vou pegar aqui e vou colocar um objeto ao fundo. Aliás, eu vou pegar aqui e vou colocar um objeto ao fundo. Vou colocar uma forma, tá? E vou inserir ela aqui mesmo. Tá? Só para você entender. E vou jogar aqui ao fundo. Tá? Então viram aqui que ele removeu apenas a parte em verde, ou seja, seria aquele fundo que tem no documento. E manteve todo o restante da estrutura. Então imagine que você baixa aí da internet um iconezinho, você baixa lá um bonequinho que você achou bonitinho, mas tem um fundo preto, ou tem qualquer coisa, você... Ah, esse fundo preto não vai combinar com o meu documento. Você pode tentar corrigir essa imagem através dessa opção. No nosso próprio teclado aqui, tá? Como o teclado, às vezes você quer colocar ele na frente de algum texto ou em algum lugar mais específico, lembre que ele tem uma borda branca, certo? Então eu vou vir aqui na opção formatar e vou dar a opção redefinir imagem, ou seja, eu voltei ao original, certo? Vou pegar aqui, vou deletar isso aqui porque eu já te mostrei para que eu queria, mas imaginem aqui que tem algum texto aqui atrás. O que você quer é colocar esse teclado sobre uma forma, certo? Então, olha só. Vou mudar aqui. Vou trazer para frente e vou movimentar aqui. Viram que ele continua com o fundo branco? Então agora sim eu vou mostrar para ti aqui, ó, como nós podemos usar essa ferramenta de uma forma clara. Aqui nós temos o problema que no teclado nós temos as teclas brancas, então pode dar um problema aí. Mas é por isso que eu disse que você pode tentar usar esta ferramenta para resolver um problema pontual. Então olha só, opa, ele quase conseguiu fazer sozinho. Então eu vou dar uma redimensionada aqui e vou dizer que essa parte aqui não cai fora e nem essa. E observem que ele removeu o fundo de forma bastante satisfatória. Eu vou dar um manter alterações. Olha só, viram como eu consegui usar apenas aqui o teclado e continuou mantendo a forma ao fundo? Então, essa é uma das ferramentas de facilidade que nós temos na opção formatar imagem, ok? Sobre essa pequena nuance, é isso que eu tinha para te dizer. Agora eu vou pegar e vou inserir uma imagem em um texto, para que você tenha a noção de como, das dificuldades que a gente tem ao trabalhar um texto. Esse texto aqui você já conhece, eu já trabalhei em algumas aulas. Mas imagina que aqui em cima a gente quer colocar um ícone, certo? Que é o que acontece, por exemplo, quando você tem um bilhete, você trabalha numa empresa. Então, tem várias formas de fazer isso. O jeito certo é colocar como um cabeçalho, porque aí você vai conseguir separar essa parte de imagem do texto. Mas não tem necessidade. Então, imagine que eu quero colocar, isso aqui é um bilhete, certo? Então, vamos apagar essa outra parte aqui toda. Tá? Apaguei. Isso aqui é um bilhete que eu quero mandar para várias pessoas, então eu quero que tenha uma imagem aqui, depois eu vou copiar e fazer várias cópias desse bilhete. Imagina que você está na empresa, quer colocar lá no contra-cheque, ou quer entregar para os seus clientes, fazer um bilhete, quer fazer algum detalhe de orçamento, alguma coisa, enfim, mas quer botar a tua imagem aí junto. Primeira coisa é nós precisamos, quando vamos fazer um documento em escala, para reproduzir ele várias vezes, é otimizar as margens, certo? Mas aqui eu não vou trabalhar isso porque, enfim, você tem que... Mais para frente a gente pode mostrar. Mas então, esquecendo essa parte, eu quero colocar uma imagem aqui do lado. Imaginem que aquele meu teclado lá é a imagem que eu quero inserir. Então eu vou vir aqui em imagens. Poderia pegar o foguetinho, mas vou vir aqui e vou pegar o teclado, que é para seguir o padrão que a gente combinou. Então vou vir aqui, peguei o teclado, certo? Vou dar a opção inserir.
Observe o que aconteceu. Primeiro de tudo eu vou dar um Ctrl Z. A imagem vai inserir exatamente onde está o cursor. Se você estiver com o cursor aqui no meio do texto e você usa a opção inserir imagem, vai inserir exatamente onde está o cursor. Observar? Então essa é a primeira dica. Coloque, vou dar um Ctrl Z, coloque o cursor aonde você quer inserir a imagem, que é ali que ela vai acontecer. Inserir imagem. Teclado, inserir. Beleza, mas Celso, essa imagem está muito grande, ela está ali do lado. Então o que você tem que entender aqui? Nós temos as opções de quebra de texto dessa imagem. Porque você tem que entender essa imagem, o Word vai interpretar essa imagem como se fosse uma letra gigantesca. Como assim, Celso? Me explica melhor essa aqui. O Word vai entender essa imagem como se fosse uma letra D, por exemplo, gigantesca. Então ele está tratando essa imagem como se fosse essa letra aqui. Ele vai encaixar essa imagem no meio do texto onde tiver. Tá, Celso, mas como é que eu desvinculo isso? Então vamos lá. Como é que você desvincula isso? Você pega, clica na imagem e aí você tem a opção, por exemplo, eu quero que a imagem fique aqui do lado. Primeiro de tudo é que ela não serve ali do lado, porque ela é muito grande. Então, se você diminuir a imagem, você viu que ela já vai ficar do lado ali, porque nós inserimos exatamente com o cursor aqui. Então, isso aqui é como se fosse a letra D grandona aqui do lado, certo? Celso, mas eu não quero que fique assim, eu quero que fique soltinho ali, que eu possa movimentar essa imagem e fazer ela de um jeito mais prático, porque aqui está vendo, a introdução está descentralizada, eu quero que fique diferente. Então como é que eu faço isso? Você vai formatar, quebra automática de texto e você vai colocar a opção ou atrás do texto, que é essa opção que vai jogar o texto na frente da tua imagem, ou você vai jogar em frente ao texto e daí ela vai ficar em frente ao texto. Você também tem a opção de colocar através, que aí o que acontece? Se você colocar a opção através, o que acontece com a tua imagem? Ela vai ficar no centro do texto e o texto continua, tá vendo? Então, na prática, eu sempre utilizo, na maioria das vezes, a opção em frente ao texto. Por questões de preferência. Mas eu poderia colocar atrás, mas eu vou colocar aqui em frente ao texto. E aí é óbvio que eu vou redimensionar ela de forma que ela se ajuste. E aí você tem a livre possibilidade de movimentar essa imagem de forma clara. Ok? Então, imagina que aqui é uma escola de música, a sua empresa, você quer colocar o logo aqui, a tua escola, enfim, qualquer coisa. Está aqui o bilhete, certo? Para ficar um pouquinho mais harmônico, eu vou aumentar aqui. Vou vir aqui, vou diminuir um pouquinho essa imagem e vou descer ela aqui. Ó, tá vendo que ele está alinhando. Vou colocar aqui do lado. Beleza, tá? Então, essa é uma das formas que se trabalha com bastante eficácia as imagens. Clica nela e aí você tem essas opções. O que eu mais utilizo é essa questão da quebra automática de texto. Teria também a questão da posição, que tem a ver com colocar o texto ao redor e vai se comportar muito parecido com a quebra de texto. Ok? Então, pessoal, essa é a dica que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Quando você for trabalhar com imagem, então lembre de dar uma observada aqui em cima na guia Formatar e usa isso a teu favor. Ok? Beleza, então, valeu, um grande abraço e lembrando a ti que se você tem pressa, se você precisa de alguma consultoria rápida, se você precisa de uma mentoria na área de informática, trabalho de conclusão, se você precisa de algumas ideias para a formatação do teu trabalho, para a criação de uma planilha personalizada, enfim, com automação, se você repete muitas coisas aí no teu dia a dia e vê que pode agilizar isso, criando automações tanto em planilhas como também na questão de documentos do programa Office, como o Word, por exemplo, entre em contato comigo, pede um orçamento e a gente pode ver aí através do e-mail que está aparecendo aí para você, celsonconrad@gmail.com, ok? E se você precisa de uma aula específica, entre em contato, eu posso gravar uma aula dentro daquilo que você precisa. Celso, vou começar a semana que vem a trabalhar numa empresa e eles querem que eu domine determinada ferramenta do Excel ou determinada ferramenta do Windows. Entre em contato comigo, eu consigo fazer um orçamento para ti, camarada, e a gente vê aí para resolver esse teu problema e eu gravo um vídeo ou a gente faz uma aula via Skype que resolve exatamente o teu problema, ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima aula.